Gente, vamos lavar uma loucinha aqui comigo? Enquanto eu conto, nossa, o que me aconteceu? Eu tava com aquela gripe doida, maluca, muita tosse, as coisas todas. E aí, achei que já tava bem, achei que já tava 100%. Dei um rolê, hoje é segunda, dei um rolê na sexta-feira. E aí na sexta, enfim, bebi, fumei. No sábado eu fiquei meio que no domingo, aliás, fiquei meio que tossindinho e de noite fui ver o Oscar com meu amigo e com Síria. E lá continuei tossindo também. Quando eu cheguei em casa, eu percebi essa tossezinha e aí eu pensei assim, pô, vou tomar aquele xarope que eu tomei, que minha amiga me receitou, minha amiga é médica, tá? Que minha amiga me passou, ela é bem forte, só que eu já fui tomar ele tipo 1 da manhã mais ou menos. E quando eu tomei ele antes, eu tinha ficado assim meio baqueada, meio em Nárnia, meio numa vibe transcendental, num negócio assim meio, que remédio pesadinho. Mano, eu hibernei. São 7h13 e eu tô meio que acordando oficialmente agora. Ele já foi pro trabalho, aconteceu o mundo inteiro. Eu acordei hoje, 1 da tarde. 1 da tarde. E a sorte é que eu tinha adiantado as minhas coisas de trabalho, porque eu mandei mensagem com as minhas demandas e tal. Só que aí eu almocei e depois que eu almocei, aí eu apaguei mais ainda. Fui tirar um cochilo pós-almoço e acordei agora, 7h pouco da noite, desnorteada com a vida e sem saber muito o que fazer, porque não tem o que fazer na verdade, mas é que eu perdi o dia inteiro, né? E aí eu fico meio, caraca, hoje, segunda-feira, é um dia que eu uso pra organização da minha vida. Talvez o meu descanso seja parte dessa organização. E aí a gente entra num outro ponto, que é quando você pode, se for possível na sua rotina, na sua vida, nessas coisas aí, na dinâmica da tua vida, se você tiver um dia que você possa, uma tarde, ou encaixar no dia, enfim. Felizmente eu consigo fazer isso, por segunda-feira é meu dia de organização mesmo. É o dia que, beleza, minha semana vai ser assim ou vai ser assada. Segunda-feira é o dia que eu organizo minha vida. E às vezes isso é meio problemático, porque eu fico assim, meu Deus, se eu não conseguir resolver toda a minha vida em uma segunda-feira, minha vida vai acabar. Porque não é bem assim. Mas tudo bem. Tô me readaptando a fazer vlog. Eu não lembro mais como era a dinâmica da primeira semana. Então eu esqueci de tudo. Parece que eu saí da minha casa, mas eu já fui no mercado, já fiz comida, já comi. Eu fiz um hambúrguer maravilhoso, por sinal. E a questão é, uma amiga minha postou um vídeo no TikTok falando assim, eu comprei uma série de mangá e eu gostava muito quando eu era adolescente, que eu me identificava com o personagem, não sei o quê. Enfim. Ela super empolgada, né? Comprou um negócio que pra ela na adolescência fazia muito sentido, marcou, tinha um valor afetivo muito grande. E eu fiquei muito mexida com aquilo, porque, primeiro, é muito bonitinho o vídeo dela, gente, ela animadinha, tipo, ela emocionada, assim. Porque às vezes a gente compra coisas e faz coisas que na verdade não é a gente fazendo. É nossa criança interior, nosso adolescente interior, alguém, um personagemzinho seu lá dentro que existe. E aí eu fiquei, cara, que bonito, que massa. E quantas coisas eu tenho pra botar isso tudo. Enfim, e aí eu pensei, cara, eu lembrei do primeiro mangá que eu comprei na minha vida, que era do Akira Toriyama, né, o criador do Dragon Ball Z, que chama Sandland. E era um mangazinho que eu não lembro nem a história dele. Eu lembro vagamente que era um demôniozinho e não lembro o que ele queria ou não fazer, mas eu lembro que era engraçado, que eu me divertia. E mais do que qualquer outra coisa, eu me lembro do sentimento que eu tive esmagando isso daqui e derrubando feijão. Puta merda, peraí. E mais do que qualquer outra coisa, eu lembro do sentimento de... Cara, eu tenho meu próprio mangá, que parece muito bobo, mas foi um sentimento assim muito único, sabe? De autonomia daquela criança. Tipo, nossa, eu comprei meu próprio mangá.
de pertencimento também, porque a galerinha que eu tava fazendo amizade na época, foi a galera que me apresentou ali o mangá, os animes, as histórias em quadrinhos. Eu achava o máximo, mas eu não tinha minhas próprias coisinhas, assim, eu não tinha algo pra apresentar pra eles. Era sempre assim, a galera me apresentava as coisas da hora. E dessa vez eu pude apresentar pra galera um negócio bacana que eu descobri sozinha. Então foram muitos sentimentos ali. Enfim, isso tudo pra dizer que eu tava por esses dias comprando um negócio pra minha impressora e eu lembrei desse vídeo que eu vi da minha amiga. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás desse mangá que eu comprei quando eu era criança. E eu comprei, tô esperando chegar. Muito feliz, comprando o negócio de comprar uma impressora, mas também resolvi essa questão aí do meu... do magazinho que eu queria. E essa compra não foi uma compra feita por mim, Naruma, de 32 anos. Foi uma compra feita por mim, Naruma, de, sei lá, 10 anos de idade, 12 anos de idade, não lembro a minha idade, eu era bem novinha. Mas eu acredito que todo mundo tenha, sei lá, uma porrada de coisa que a gente gostaria de ter tido acesso e não teve. Por qualquer que seja o fator, às vezes é o pai e a mãe que não deixava, às vezes a pessoa não tem grana, às vezes tinha vergonha, enfim. Chega uma hora da vida que você tem autonomia de poder escolher o que você quer ou não e poder também escolher o que você vai receber ou não de interferência dos outros sobre a sua vida. Quando você puder, quando você lembrar dessa sua criança interior e de alguma coisa que você tinha vontade de ter e que agora você pode ter, se você se questionar se vale a pena ou não, meu irmão, vale a pena. Vai lá e faça. A gente fala muito sobre amadurecimento, sobre evoluir, sobre não ser mais a mesma pessoa que você já foi um dia. Isso é importante, isso é legal. Mas também é importante a gente entender que existem versões nossas que passaram, que foram muito, muito boas, que fizeram muito bem pra gente, e às vezes a gente acaba esquecendo dessa versão. E o exercício para que isso aconteça, quer dizer, para que isso não aconteça, é se conectar com essa versão da forma que você puder. Se de repente você gostava de desenhar, de pintar, de escrever, foda-se. Tem uma coisa que uma versão sua que era muito bacana, que você gostava muito, te conecta com a tua versão adulta hoje. E é possível você reencontrar essa versão, reencontrar essa conexão. Recentemente, uma das coisas mais legais que me aconteceu foi isso. Eu comprei esse mangá pra me reconectar com a minha criança interior. Não que eu já não esteja bem reconectada com ela, mas foi diferente dessa vez. E meu conselho é esse: se reconecte, tá aqui os potinhos. Se reconecte com suas crianças interiores e suas versões mais amáveis. Às vezes a gente precisa de umas estratégias na vida para fazer o que a gente gosta. Porque, querendo ou não, em algum momento, tu deixa de fazer o que tu gosta. Sei lá por que motivo. Eu gosto de jogar videogame, é um rolê que eu sempre gostei. Eu percebi que eu não tava jogando tanto que eu gostaria. Eu ficava cansada, não tinha disposição, não tava rolando. E quando ele começou a ficar de canto, eu pensei, não, eu não vou fazer isso acontecer com esse videogame, que ele é muito legal. E eu comecei a levar pra mais cantos e tal. Só que a estratégia que eu usei pra não parar de jogar e pra me estimular isso eu criei uma conta no TikTok de um canal de joguinho. E aí tem um jogo que eu tenho que ter, eu tô recolhendo 900 sementes de um foda-se. Não é importante, eu preciso, todo dia eu recolho uma semente de um negócio específico de um jogo. E aí todo dia eu posto, essa série todo dia, ainda que eu não queira jogar um rolê inteiro, pelo menos 5 minutinhos eu paro pra pegar a sementezinha e postar a semente do dia nesse TikTok que eu criei. Como você pode aplicar isso na sua vida, eu não sei, eu compartilhei minha parte. Cheiro!